Estamos iniciando aqui mais um momento de palavra para abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 22, do verso 39 a seguir. Eu vou dar aqui um tempinho para vocês encontrar o texto para que possamos meditar, se alimentar da palavra de Deus juntos. Enquanto isso, eu já vou pedindo aqui uma licencinha, tomar um pouquinho de água aqui, que hoje tá quente. Hoje, como diz, hoje o sol chegou chegando. Hoje ele chegou chegando. E hoje é um dia assim bastante corrido para mim, né? Que tem bastante coisa para fazer. Ainda tem que ir no dentista, né? A gente tem que cuidar do espírito, né? Cuidar da fé, né? Mas tem que cuidar do corpo também, né? Aí eu tenho que treinar ainda hoje, né? Hoje eu tenho aí uma meta, né? Um desafio de depois que eu retornei, né, aos treinos, eu não consegui fazer ainda 5 km, né? E olha que eu já estava fazendo 10, né? Mas vamos lá, vamos prosseguir, vamos lutar, né? Hoje eu estou nesse desafio aí de tentar conseguir fazer 5 km correndo. E se tudo der certo, hoje ainda eu pretendo ir ver o Avatar. Eu assisti o 1, né? Achei muito bom. O 2, na minha opinião, foi melhor ainda do que o 1, né? Muito emocionante, aquele das águas, né? E agora saiu o 3, né? Que eu tô ouvindo aí bastante comentário, né? Que também é muito bom. Então, se tudo der certo, eu vou lá ver o Avatar hoje e ver o que dá para pegar de bom, né, do filme. Todo filme tem um aprendizado, né? Algo que você pode aprender. Então, se tudo der certo, no próximo vídeo eu vou fazer aqui um breve comentário, né, do que eu aprendi com o filme de hoje. Ok? Vamos lá? Vamos agora para a palavra de Deus para o nosso coração. Verso de número 39 do capítulo de número 22. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: Orai, para que não entreis em tentação. Quero dar uma paradinha aqui na leitura para comentar 2 pontos aqui interessantes. Primeiro é que Jesus sabia que a hora dele era chegada.
Jesus já estava sabendo aqui do que estava por vir. Jesus, ele sabia que ele ia ser levado preso e que as dores iriam começar. E qual é a atitude dele? Ele pega os discípulos e leva para o Monte das Oliveiras. E o lugar que ele fica ali com os discípulos em uma espécie de um jardim, aquele local também era conhecido como Getsemane. Que significa prensa do óleo. Até o nome do local aonde Jesus leva os discípulos já tem um significado poderoso. O lugar onde o óleo vai ser prensado. Prensa do óleo. Você já viu aquele ditado que é quando se prensa, né, a cana, né, é que sai o melhor caldo, né, o melhor suco. Quando se prensa ali a laranja, né, é que sai dela o que tem de melhor. Quando a uva, né, ela é prensada, ela é pisada, ela libera o que ela tem de melhor. Aleluia. Então até o nome do local onde Jesus está orando, em agonia, já sentindo ali o momento, já era um mistério de Deus muito grande, porque o nome ali significa prensa, alguém que está sendo ali prensado, para que possa sair dele o líquido, o caldo, o melhor que existe dentro dele. E nós sabemos qual foi o líquido que saiu do nosso Salvador, o seu próprio sangue. Ele foi moído, ele foi prensado. Ele está ali, no Getsemane, o lugar da prensa, sendo prensado. Para que possa sair dele o caldo, o líquido. E esse líquido saiu de uma forma tão poderosa que trouxe salvação
para todo aquele que nele crê, para todo aquele que reconhece o seu sacrifício, a forma que ele foi prensado, que ele foi moído, por pecados, por erros, falhas que nem era dele. A Bíblia diz que ele tomou, né, sobre si, ele levou consigo para ele a dívida que era contra nós. Então, ele decide, no momento do seu Getsemane, ele decide orar. Ele decide buscar o Pai em oração. Talvez você está enfrentando um Getsemane na sua vida. É porque é só através do Getsemane que vai ficar comprovado o que a pessoa realmente tem por dentro. Você já viu aquele ditado que diz assim: você quer conhecer a pessoa, dê poder para ela. É o que eu falei sobre Agar, né? Quem era Agar? Uma escrava, tão pequenininha, lá embaixo. Aí Sara deu uma oportunidade para ela. Aí ela mostrou as asinhas, né? É assim que o pessoal fala. Então, você quer conhecer o ser humano, dê poder para ele. E se tratando da chamada divina, se tratando da pessoa que Deus tem um ministério, Deus tem uma chamada, Deus tem uma obra, você quer saber realmente se a pessoa é chamada por Deus, dê um Getsemane para ela. A Bíblia nos mostra que é a mesma coisa do ouro, né, que é provado no fogo. É ali que você vai realmente saber se a pessoa tem uma chamada de Deus ou não. É no Getsemane. É no lugar da prensa. Aleluia. É no local onde a pessoa vai ser ali, ó, pisada, moída. Para que possa sair de dentro dela o melhor líquido. Para que ela possa entender que a força não vem dela, vem de Deus. Para que ela possa falar, como falou o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Então Jesus estava aqui ensinando os discípulos: olha, vocês vão passar pelo Getsemane. Vocês vão passar pela tentação. Vocês vão passar pelos vendavais da vida. Mas sempre que você estiver entrando no Getsemane, para não cair em tentação,
vocês têm que orar. E aí eu pergunto para você já orou hoje? Aleluia. Se você não orou ainda, faça isso. E não sou eu que estou dizendo. É o próprio Jesus aqui, ó, no verso de número 40. E quando chegou àquele lugar, disse: orai, para que não entreis em tentação. Nós estamos no lugar da prensa. A pressão vai vir. Mas nós temos que orar. Nós temos que buscar o Pai. Porque é agora que vão conhecer o que está dentro de nós. Verso de número 41. Peço mais uma licencinha aqui. Tomar um pouquinho de água. Verso de número 41. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Então aqui a Bíblia nos mostra que Jesus deixou os discípulos em um determinado local ali do Getsemane. E ele fala para os discípulos: busquem ao Pai em oração aqui. Eu vou ir um pouquinho mais ali na frente. Eu vou me derramar na presença do Pai ali. E ele fica uma distância dos discípulos de um tiro de pedra, né? Ou seja, a distância que você consegue jogar uma pedra. E ali Jesus começa a orar. Porque ele nos ensinou em palavras e também na sua própria atitude, que se vence a tentação, se vence a vontade de parar, de desistir, a vontade de fazer tudo errado, se vence esse tipo de coisa através da oração. Você acha que Jesus ali não teve vontade de parar? Você acha que Jesus não teve vontade de chutar o balde? Essa dívida nem é minha. Eu vou ficar nessa agonia nada? Eu vou enfrentar esse Getsemane aqui nada? Eu vou chutar o balde. Ele estava aqui nessa terra como homem. E esse texto aqui prova isso. Vamos continuar lendo aqui? Verso de número 42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Aqui é o Jesus homem
em forma de homem, orando. O que ele está falando aqui? Está falando, Pai, essa prensa está doendo. Eu tô sendo prensado aqui. Tá doendo. Se tiver uma maneira, se tiver um outro jeito, tira isso de mim. É o Jesus homem. Ele estava aqui sentindo as dores da prensa. Estava prensando para sair o líquido, para sair o caldo. Aleluia. Ele está nos ensinando aqui como homem. Ele está falando em oração. Pai, está doendo. Passa de mim esse cálice. Mas no mesmo versículo ele entende a sua chamada. Ele entende o seu ministério, ele entende a sua missão. E ele termina o versículo 42 falando: Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aquele que tem uma chamada de Deus, aquele que é levado para o Getsêmani, a prensa do óleo, ele entende que não é a vontade dele que tem que prevalecer, mas é a vontade de Deus. E na vontade de Deus, você vai ter que enfrentar o Getsêmani. A Bíblia nos mostra que Deus tem um caminho na tormenta. É a maneira que ele treina os seus soldados. É a prensa do óleo. É ali que sai o melhor suco. Verso de número 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Aqui eu estou vendo o meu Deus em forma de homem, sentindo as dores de um homem. Ele tinha tudo para parar, para chutar o balde.
mas desceu do céu um extraterrestre, né? Um ser que não era dessa terra, que o confortava. Talvez você está enfrentando o seu Getsemane, que não tem ninguém do teu lado para te estender a mão, para te ajudar. Mas eu profetizo que esse extraterrestre, ele desce do céu, como desceu para alimentar Elias, como desceu para confortar e o confortava. Diz aqui a palavra: e o anjo desceu do céu e o confortava. Esse anjo desce aí do seu lado para te confortar, para te dar o alimento que você precisa. Você vai seguir na sua jornada. Você vai seguir na sua luta, na sua peleja. Se você está enfrentando o Getsemane, é sinal de que o que Deus tem na sua vida é grande. Se o treinamento está sendo pesado, é porque a responsabilidade que Deus vai colocar nos seus ombros também é grande, também é pesada. Entenda isso. Toma posse dessa palavra. A prensa está vindo de uma forma violenta. É porque o que Deus vai colocar na sua vida lá na frente também é algo pesado. E o nome dele vai ser glorificado. Verso de número 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. Olha ele nos ensinando. Ele está aqui em agonia, em dor, no lugar da prensa, sendo prensado. E está nos ensinando. Quanto mais ele estava em agonia, quanto mais ele estava sendo prensado, mais ele orava intensamente. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aí é que ele orava mais. Você já viu aqueles irmãos, né? Que quando começa a ser prensado, fala assim, não vou orar mais não. Eu oro, não acontece nada. Muito pelo contrário, parece que tá piorando. E aí a pessoa desiste. A pessoa chuta o balde. E Jesus está nos ensinando aqui, ó. É por isso que eu sou apaixonado pela palavra. Ele em agonia. Quanto mais aumentava a prensa, mais ele orava intensamente. E a Bíblia diz aqui, ó, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão.
Era um homem que estava aqui, sentindo as pressões da vida, o preço da chamada, é, a agonia, a pressão. Já viu a pessoa que fala, eu estou estressado, estou passando por isso, estou passando por aquilo. E o máximo que acontece com a pessoa é suar um pouquinho. Jesus aqui estava enfrentando uma pressão, uma agonia tão grande, que dos poros começava a sair sangue. Tamanha era o peso, era a agonia, era a dor que ele estava sentindo por dentro. Nós lemos que ele estava uma distância dos discípulos, né? De um tiro de pedra, né? De um arremesso de pedra. Aí aqui no verso 45 diz, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo. Até isso Jesus teve que enfrentar naquele dia. Ele poderia pensar assim, não, eu tô aqui nessa agonia, tô suando sangue, a luta tá travada, tô sendo prensado aqui, mas eu tenho aqui os meus amigos orando comigo. Oh, glória! Tenho aqui esses homens que estão aqui na luta comigo, na peleja comigo, na luta, né? Mas quando ele chega ali para ver os seus amigos, todos eles estavam dormindo. E será que isso acontece nos dias de hoje? Você conta, né? Com os amigos, com os irmãos. E muitos deles falam assim, ó, precisar de mim, nós estamos aí para o que der e vier. Né? E aqui Jesus estava precisando dos seus guerreiros para guerrear com ele em oração, para chorar com ele, para clamar com ele. Quando ele olha para eles, eles não aguentaram a pressão. O finalzinho do versículo aqui diz, ó, e os achou dormindo de tristeza. Ou seja, eles estavam tão abatidos, tão tristes, que deixaram a oração de lado e dormiram. Verso 46. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então Jesus mais uma vez ele reforça aqui que a forma de vencer a tentação, né? A arma que nós temos para vencer a tentação
se chama oração. E mais uma vez eu insisto aqui em perguntar: você já orou hoje? Se não orou, faça isso. Ore. Busque a presença de Deus. E se você está enfrentando um Getsêmani, aí é que você tem que orar mais intensamente. E isso não é o pastor Leandro que está ensinando isso para você. Não. É o próprio Jesus. É a palavra. Ore mais. Busque mais. Quanto mais você buscar a presença de Deus na sua vida, mais perto você vai estar de Deus e mais longe você vai estar das tentações dessa vida. É assim, é dessa forma. Amém, pessoal? Nosso tempo aí já deu. Eu vou ficando por aqui. Espero que esta palavra tenha abençoado você, a sua casa, a sua família. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu volto. E volto profetizando vida, profetizando vitória. Nunca se esqueça que hoje ainda dá tempo de você ser melhor do que você foi ontem. Deixo aqui um forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima.